amor e religião. Na atualidade, um dos temas mais palpitantes é a religião. Hoje, como ao longo do processo histórico, a religião tem ocupado um papel discutível no que tange ao cumprimento do seu objetivo. A religião como o ato da criatura se ligar ao Criador, como o laço que deveria fazê-lo se vincular ao Criador pela fraternidade, parece que ao invés de concluir por esse objetivo, atinge o ser humano, gerando-lhe crueldades, desumanidades, opressão, agressão. É um paradoxo. Se a religião propõe que o homem se vincule ao Criador, ele deveria ficar mais dócil, mais divino, mais humano e, portanto, todos os atributos inerentes ao Criador deveriam se manifestar. É que, efetivamente, a religião tem ficado mais a serviço da dominação do que a serviço de atender às necessidades humanas realmente. Foi o que postulou Allan Kardec escrevendo no livro A Gênese, mostrando que os homens usaram mais a religião como estratégia de domínio, atendendo os seus interesses precários. Valiam-se da religião para alcançar os seus objetivos egóicos e não da religião para poderem alcançar a sua transcendência, para poderem fazer contato com a sua divinitude. Essa posição em relação à religião é que criou essa ambivalência. Esse paradoxo é que as pessoas são religiosas numa religião e não são religiosas, às vezes, na mesma religião. Ou seja, como é que uma religião ela produz fiéis que são efetivamente fidedignos aos seus postulados iluminativos e também fiéis que, às vezes, fazem às avessas daquilo que são os postulados religiosos propostos pela sua fé. Essa proposição, ela vem acompanhando-nos ao longo de toda a história. Quantos desatinos cometemos em nome da religião? Quantas guerras se estabeleceram em função da religião? Quantas vítimas, quantas perseguições? Não estamos longe muito tempo do Santo Ofício, das guerras religiosas, das cruzadas. E não estamos tão distantes do que aconteceu há tão bem pouco tempo dos atentados do horror, quando as Torres Gêmeas foram incineradas, em função do fanatismo de religiosos sem Deus. Como pode alguém cultuar uma religião sem o divino? Em realidade, é a forma como nós elaboramos a nossa relação com o divino. E pegamos um texto e damos as interpretações que nos convém. E não conseguimos sair da letra e mergulhar no espírito que anima a letra sagrada e fazemos uma interpretação patética. E o mesmo texto que ilumina é o mesmo texto que faz eu detonar o outro. Os homens bombas na atualidade são aqueles que buscam a conexão com Deus, vitimando-se e vitimando outros tantos que são seus inimigos. Mas como a religião propõe que tenhamos inimigos, se eu digo Pai Nosso, não significa dizer que todos somos irmãos? Se eu não busco o Criador, não significa que o Criador do Universo é o Criador de todos? Assim deveria ser. No entanto, no caminho das religiões, cada um quer ter a propriedade da verdade, o exclusivismo da comunicação com o divino, como se tivéssemos uma procuração e que nos autorizasse a sermos o representante do divino. Quando Deus não tem religião, efetivamente. E assim, corremos o risco de achar que o outro que não pensa como nós, ele é um ímpio. Daí
para um adversário e para ser o inimigo a ser perseguido e eliminado são alguns passos. É o que percebemos na atualidade, com muita tristeza, aqueles que são os religiosos e que agenciam o armamento bélico, aqueles que são os religiosos e se matam em nome da religião, na busca do encontro com Deus, aqueles que são os religiosos e que manipulam as massas para oferir títulos econômicos, benefícios pessoais. Nós encontramos religiosos sem religião, porque na verdade eles não vivem uma religiosidade, eles vivem um estereótipo de uma religião numa pseudo-religiosidade. Manipulam a religião em favor de si mesmos. Não são as religiões as culpadas, as religiões enquanto princípios, enquanto revelações daqueles que as inspiraram, Maomé, Moisés, Jesus, Krishna, esses ícones que ficaram ao longo da história e que inspiram a humanidade e cujas pessoas formularam dogmas de fé em torno desses grandes espíritos que reencarnaram com o objetivo de aproximar o divino daqueles que são os seus filhos. Não são o que faz diferença negativamente é quando nós nos apropriamos dos conteúdos religiosos e damos um sentido que vai contrário aos seus inspiradores. Assim, precisamos muito refletir se a religião que eu disponho, ela me transforma num religioso real. Se a minha conexão com o divino, ela se revela em mais fraternidade, mais bondade, mais pureza, mais solidariedade. Ou, se não, se ela me torna uma pessoa mais fria, que me distancia dos outros que não creem como eu, que não pensam como eu. Se essa religião, ela cria muros ao invés de pontes, se isso está acontecendo, há alguma coisa na minha relação com o divino mediado pela religião que eu abraço. Efetivamente, vivemos esse momento que precisa ser objeto de ampla reflexão. A religião da qual eu estou imerso, ela me transforma numa pessoa pior ou ela é apenas melhor para os meus interesses pessoais? Ou ela me torna melhor só para os meus, os que pensam e creem, têm fé como eu creio, e com a fé que eu disponho, que eu compartilho. Alguma coisa precisa ser refinada e muita coisa precisa ser revista. Se não, vejamos no próximo bloco. Portanto, cabe aqui lembrar de Einstein, quando faz uma análise dessa relação da criatura com o Criador. E na sua leitura histórica, ele que foi um homem que passou por uma religiosidade, depois entrou no ateísmo e depois desaguou num teísmo inteiramente próprio, pessoal, diferenciado daqueles que eram do seu tempo enquanto manifestações religiosas, e propõe um olhar de religião ou de religiosidade inteiramente singular,
na sua análise, quando ele fala do processo histórico dessa relação do homem com a natureza, dessa relação do homem com Deus, mediado pela natureza, e que depois foi, de alguma forma, institucionalizada e foi formalizada, e de que os homens passaram a mediar a relação do divino com outros homens, numa certa forma, como que nós burocratizamos essa nossa relação com Deus. Essa relação religiosa, essas religiões como estavam postas, apresentando esse Deus antropomórfico, Einstein faz uma crítica e propõe uma outra religião com a qual ele pôde fazer as pazes com Deus, que ele chama de religiosidade cósmica. Esse sentimento de religiosidade no qual o ser humano se admira da grandiosidade do universo. Essa religiosidade interior que animou os homens, os grandes homens da humanidade, sobre os quais as religiões surgiram, a partir dos quais as religiões emergiram. E diz ele, é essa mesma religiosidade que inspira o cientista. Essa religiosidade que se conecta com o divino, que não é um ser humano. É o Criador que está para além das formas humanas, que não tem um lugar, que é imanente e transcendente. Se a nossa religião, ela não nos permite conectar com o Criador, nos tornando pessoas efetivamente mais amorosas, ela precisa ser revista. Mas se ela suscita isso, ela está cumprindo a sua função. Eu não só creio numa religião, eu sou um religioso. E eu sou um religioso porque busco a minha transcendência saindo dos meus limites humanos. Eu não sou um religioso porque Deus veio a mim, eu sou um religioso porque eu estou indo a Deus. Eu sou um religioso porque eu coloco em prática os princípios morais que me fazem uma pessoa melhor cidadão, melhor cidadã, que me faz uma pessoa ser o melhor pai, uma melhor mãe, uma melhor filho, um melhor vizinho, me faz ser o melhor profissional, que me torna mais solidário, mais fraterno, mais amigo. Essa religião é a melhor religião, é essa religião na qual eu estou em curso e que opera essas mudanças em mim. Portanto, essa religiosidade é a religiosidade fecundante, porque ela me fecunda e extravasa em torno de mim a transcendência. O divino se revela através de mim, pela pureza, pela leveza, no qual não há nenhuma vítima da minha religiosidade. Ninguém passa a ser meu inimigo, eu não deixo de falar com as pessoas, eu não deixo de transitar por uma rua, eu tenho franqueado a minha movimentação. Ela me dá, em função da amorosidade que eu me visto, passe livre. Eu tenho passagem, porque onde eu vou estão os meus irmãos. E a minha relação com Deus eu encontro no encontro com o outro. O problema é se a minha religiosidade ela é apenas externa. Se ela é apenas de um dia por semana ou de algumas horas, de um dia da semana. Se essa religiosidade ela está presa apenas numa ritualística que me mobiliza. Se essa religiosidade ela me chama para compromissos com os quais eu não me vejo integrado profundamente. Eles são compromissos que eu faço para Deus, como se eu me visse livre pelo desencargo interior de consciência, atendendo a Deus, como se Deus precisasse da gente fazer determinadas manifestações ritualísticas, oferendas. Mas se eu faço isso, e isso me transforma numa pessoa melhor, vale a pena. Se o meu ritual ele não me cristaliza, isso vale a pena. Se a minha prática semanal me torna uma pessoa religiosa todos os dias, essa religião está me beneficiando. Se a minha relação com o divino ela não é sazonal, ela não tem hora marcada, então essa religião, eu estou bem integrado nela. Eu sou religioso, não importa o nome com que eu me autodefina. Deus fala por mim.
Deus se comunica por mim. Eu não faço da oração um esconderijo para me proteger contra o mal dos outros. Eu faço da oração um espaço irradiativo para beneficiar as pessoas. Eu não faço da religião um espaço para conversar com Deus em regime de sigilo para que eu não seja alcançado pelos meus inimigos. Eu faço da religião um contato com a divindade que me torna mais consciente daquilo que eu preciso mudar em mim mesmo. E, portanto, eu saio da oração mais fecundado, mais profundo, mais leve, com a mente mais aberta, comunicando o Criador através da amorosidade que eu passo a nutrir crescentemente, porque quanto mais religioso eu sou, mais amoroso eu me coloco no mundo. Essa religiosidade, independente de ser cristão ou não cristã, independente de seguir este ou aquela personagem histórica, não importa, importa que eu sou uma pessoa melhor. A doutrina espírita visualiza as religiões com muita ternura, como inspiradoras dos seus profitentes para que a terra se renove. Porque o homem sem transcendência, ele fica mutilado na sua manifestação existencial. Não somos só um corpo, um psiquismo, um ser social, cultural, econômico. Nós somos um ser transcendente. Nós temos uma conexão que está para além da morte. E as religiões, quando cumprem esse objetivo, atendendo os seus fiéis, segundo a visão espírita, elas estão como manifestações da divindade. E todos aqueles estão conectados no Wi-Fi cósmico com o Criador. Por sua vez, o Espiritismo propõe uma relação também com o Divino. E essa relação é muito curiosa, especificamente própria do Espiritismo. Se não, vejamos no nosso próximo bloco. Lembra-te assim, Chorei quando a verdade não é permitas que o veneno da condenação o amor é a te própria assome a vida. boca. doente, Chorei ao Amas encontrar desta forma, Assim, o Espiritismo propõe uma relação com a religiosidade. Efetivamente, Allan Kardec teve muito cuidado de tratar o Espiritismo como religião. Ele não definia o Espiritismo como religião, até que, num dado momento, numa conferência de finados, ele tratou o assunto claramente quando questionado por um sacerdote. E ele disse que a palavra religião tinha vários significados e, portanto, tinha que se identificar o significado para se poder dizer se era ou se não era religião. O Espiritismo, segundo Allan Kardec, nesse discurso, se considerar a religião como o culto externo, como um corpo sacerdotal com hierarquias. Nesse sentido, o Espiritismo não era religião, e não é religião, porque ele não tem essa estrutura formal religiosa que faz parte das religiões de modo geral e são louváveis, notáveis e profundamente respeitáveis. Mas a proposta do Espiritismo não era ser mais uma edição de religião nesse modelo de culto externo. O Espiritismo não tem culto externo. Então propõe Allan Kardec, quando analisa o outro significado da palavra religião, como esse laço de fraternidade, como essa comunhão de pensamentos cuja amorosidade nos vincula ao Criador, o exercício da caridade, do amor, nessa perspectiva mais abrangente, portanto, de nos reconectarmos com as leis cósmicas e com o ser divino. Nesse sentido, diria Allan Kardec, o Espiritismo é religião. E nós deveríamos nos ufanar disso, significando a religião natural,
ou seja, observando as leis da natureza. Ou como a religião cósmica na fala de outros pensadores. Ou a religião psíquica, também para definir o espiritismo, significando que o espiritismo ele não precisa da ritualística que é respeitável nos outros agremiações religiosas, de que o espiritismo faz da religiosidade uma prática que envolve o aspecto ético-comportamental. O espiritismo, portanto, não tem uma organização hierárquica religiosa. Nós não temos uma estrutura que possa dizer que alguém está acima de alguém. Não, nós somos todos irmãos. E as células espíritas se reúnem como sociedades, com sócios, Assembleia Geral, com personalidade jurídica, e onde não tem uma autoridade religiosa posta que se sobreponha às outras. Todos somos irmãos e nos conectamos com o divino diretamente. Não há ninguém que intermedie essa relação, porque a nossa relação com Deus é uma relação inédita e deve ser singular, filho-pai direto, sem nenhuma intermediação, sem nenhum outro meio a não ser o filho se lançar nos braços do pai. Assim, o Espiritismo, ele é uma ciência e uma filosofia de vida e que se coloca religiosamente no mundo através de uma moral inspirada na moral do Cristo. É a mesma. A posição espírita é a mesma daquela em que o Cristo se postou à época, há 2000 anos atrás. Nós seguimos os mesmos princípios que estão resumidos na amorosidade a Deus e ao outro como reflexo do amor a si. É nesse vão do conhecimento antropológico, sociológico e histórico que surge o Espiritismo em meados do século XIX, chamando-nos a atenção para essa religiosidade que tem muito a ver com a religiosidade cósmica proposto por Einstein. Uma religiosidade onde Deus não é um ser humano, não há um antropomorfismo nessa relação. Deus está para além de todos aqueles que somos seus filhos, porém Ele está nos envolvendo a todos imanentemente. Estamos mergulhados dentro de Deus. E Jesus, para nós espíritas, é o espírito, como nós, que já fez o seu trajeto evolutivo e que nos tutela como um irmão mais experiente, mais avançado, uma figura, sem sombra de dúvida, mais iluminada que nós já tivemos a oportunidade de conhecer na Terra, segundo os espíritos. Mas irmão como nós, que nos ajuda a encontrar o Criador. E Deus, sendo esse pai e mãe que nos abraça, que nos envolve, no qual nos aconchega, e inspirado nele, nós vivemos uma religiosidade que é uma religiosidade no seio da humanidade, nas interações sociais, com que nós somos desafiados a vermos o outro como nosso irmão. Independente dele crer em Deus ou não crer, dele ser dessa ou daquela religião, dele ser cristão ou não ser cristão, não importa que ele seja, ele é nosso irmão. E essa relação de sacralidade com o divino faz-nos entender, à luz do Espiritismo, que a Terra é uma excelente morada, uma excelente casa, e de que, para além dos nossos irmãos e humanidade, os espíritos estão reencarnados, nós devemos respeitar os animais, os vegetais, venerarmos esse grande planeta que nos acolhe circunstancialmente na nossa marcha evolutiva como expressão da divindade que criou os múltiplos universos e de que estamos num corpo transitoriamente fazendo esse avanço, esse aprendizado nessa escola oficina que é a Terra e aprendendo com as leis de amor, que são as leis divinas, a nos tornarmos mais íntimos de Deus. E essa intimidade, ela é revelada quando somos melhores pais, melhores irmãos, melhores companheiros, melhores cidadãos, melhores profissionais, quando conseguimos sê-lo em qualquer circunstância, independente da consanguinidade, independente do gênero sexual, independente da raça, independente do país,
independente das religiões. Todos somos irmãos. Penso que essa proposta espírita ela é muito desafiadora, porque ela propõe uma fraternidade na qual todos somos chamados a cultivá-la de uma forma tão profunda de que, efetivamente, caem-se barreiras, caem-se muros, caem-se distanciamentos. E os seres humanos, nessa concepção, fazem guerra, a guerra interior para se tornarem pessoas pacíficas e brandas, a fim de transformar o mundo num grande espaço de encanto e felicidade, gostoso de se morar.